Então, a minha ideia é mostrar um pouco de código para vocês agora. Não durmam, tá? Para consolidar um pouco da estrutura da skip list e tal que a gente viu. E daí, com o tempo que sobrar, eu quero passar a ideia para vocês da inserção e da remoção. E quando eu digo da inserção e da remoção, assim, talvez a gente foque só na inserção e a remoção fica como extra. Não é o mais importante. Acho que o mais importante era vocês serem pegos por as ideias centrais da skip list e essa parte de probabilidade que é um diferencial dela. Então, eu não queria passar sem vocês verem isso. Esse tamanho de fonte está dando para enxergar bem ou querem que aumente o zoom? Tá ok? Olha só, conectando com essa última dúvida, né, antes da gente vir para o código, veja que eu tenho aqui esse num max níveis, né? Eu realmente coloquei hard-coded aqui. Eu até exagerei, né? Porque se vocês pensarem em qualquer decaimento exponencial, pode ser base 2 ou maior, né? Mas mesmo na base 2 elevado a 100, dá um número de elementos muito maior do que precisaria, né? Então, para qualquer volume de dados interessante, eu não precisava ter exagerado aqui. Tá? Eu posso ser muito menor e ainda assim não vai ter congestionamento no nível mais alto. Aqui eu tenho chave e item, tá? Uns typedef, os dois são inteiros, é só para colocar de modo genérico, mas bobagem. Agora, a estrutura do nó, essa sim é interessante, tá? Porque vejam que nas figurinhas que eu desenhei para vocês, era sempre, olha, tem o conteúdo e daí tem várias listas, né? Só que no fundo o que eu tenho é um nó quase tradicional de lista ligada, que tem chave e conteúdo aqui, né? Eu busco pela chave, o conteúdo é o extra, e daí ele vai ter esse negócio feio aqui, ó. O que é esse negócio feio? Eu já falo aqui do num nível o que significa, mas isso aqui, leiam assim, ó, isso é um vetor, lembra que em C, apontador, ponteiro e vetor são intercambiáveis? Isso é um vetor de lista ligada. Nó pointer a gente já está acostumado, quando a gente vê um nó com apontador, é uma lista ligada, não é um cara que aponta para o outro, que aponta para o outro, é um apontador para esse tipo de estrutura. Agora, por que tem os dois aponteiros? Porque o prox não é um campo para o próximo, ele é um campo que aponta para um vetor em que cada posição do vetor aponta para o próximo. Isso não é tão estranho, isso remete a, no meu pseudocódigo da busca, a gente tem que ficar colocando aqui, né, T pointer prox entre colchetes nível. Era isso que eu estava fazendo, estava dizendo para qual lista, né, das várias listas que eu tenho acesso a partir do prox, e eu tenho que mexer. Aqui é aquela parte que eu falei que eu fiz de um jeito feio, né? Para deixar como exercício para vocês e tal. Então eu tenho uma lista aqui como variável global, número de itens e nível máximo como variáveis globais aqui. Tá? Notem que não é porque o número máximo de níveis é 100 que a minha estrutura vai ter 100 níveis. Tá? Ela vai ter, o número máximo de níveis dela vai ser o nível do nó mais alto. O negócio é que ele nunca pode passar disso aqui. É isso que eu coloquei hard-coded. Mas o nível máximo vai oscilando aqui na inserção e tal. Como a gente não falou da inserção ainda, não tem que sofrer por isso. Acho que a gente pode focar em revisitar a busca. Aqui eu mostrei o pseudocódigo, mas passar rapidinho por ela. Então a gente tem aqui, olha, eu estou buscando a partir do nó T, a chave nesse nível. Perdão. Desculpa. Eu falei que eu ia falar dessa variável e não falei, né, desse campo aqui, ó. Por que é importante esse nó ter, além do vetor, esse num níveis aqui? Isso aqui é para eu saber em quais listas esse cara está e em quais ele não está. Tá? Então, quando eu estou num determinado nó, esse num níveis me diz, olha, o vetorzinho dele vai até tal ponto apenas. Remeter para as figuras que a gente olhou, visualmente era isso que eu fazia, né? Eu não desenhei todo mundo com um vetorzão lá e depois excluí da lista. Não, eu já desenhei um vetor menor, né? Então, é essa a ideia. Se eu vou inserir um nó, sorteio, e descubro que ele só está no nível 0, o vetor dele vai ter uma posição só. Se eu descubro que ele está no nível 10, o vetor dele vai ter 10 posições. Certo? Quer dizer, 11 posições, né? Porque começa no 0. Mas, de qualquer forma, proporcional ali ao número de listas que ele tem. Então, esse número de níveis é por isso e vai variar em cada nó mesmo. Tá legal? Voltando agora assim, na nossa busca recursiva, né? Então, aqui é o caso em que eu encontro, né, se eu não estou olhando para o nó cabeça, né, e a chave é igual ao campo chave do nó que eu encontrei e devolvo ele. Se não, esse é o caso em que não adianta se continuar em frente, né, olha, T pointer prox naquele nível é nulo, quer dizer, chegou no fim da lista, ou a chave do próximo é menor. Lembrando aqui, eu sempre gosto de chamar a atenção para vocês, se eu inverter esses dois caras, aqui, ó, que eu selecionei, em torno do ou,
fica errado. Lembrem disso que é importante. Tá? Alguém sabe me dizer por que fica errado? Eu gosto de puxar a orelha de vocês nisso, porque a gente sempre esquece. Se eu colocar isso aqui antes do ou e isso aqui depois, fica errado. Algum chute? Pode falar, perdão. Pode falar. A gente tá acessando um null ou alguma coisa desse tipo? Porque se o cara for null e eu não tiver testado isso antes, isso aqui dá segmentation fault ou acessa alguma posição inválida de memória e faz bobagem. Né? Esse cara aqui, ele está supondo que o próximo existe, porque ele faz pointer proxy naquele nível e vai acessar o campo-chave do cara. Se o cara não existe, eu tenho que perceber isso antes. Né? Então, primeiro eu testo se existe um próximo. Né? Se ele não existir, eu já paro ali. Se ele existir, eu verifico o campo dele. O campo-chave dele, no caso. É isso aí. Mas beleza, de qualquer forma, a semântica, né, que eu gosto de chamar a atenção, isso aqui significa não adianta continuar nessa lista. Né? Se não adianta continuar nessa lista, eu vou descer. Mas antes de descer, eu verifico se tem para onde descer. Se não tiver, se o nível for 0, return null. Caso contrário, eu desço aqui. Né? Então, faço a chamada recursiva, vejam que igualzinha com os parâmetros que eu tinha, exceto o nível que fica menor. Então, aqui é o caso que eu desci na lista. O outro caso, se eu não entrei nesse if, é porque faz sentido continuar na lista. Então, eu faço a chamada recursiva, avançando para o próximo nó do mesmo nível, da lista de mesmo nível. Tudo bem, pessoal? Aqui é só um encapsulamento da busca, nada demais. E aqui a gente vai entrar na inserção e tal. Eu não vou entrar em todos esses detalhes. Os códigos depois vocês podem olhar com calma. Eu vou decidir que eu vou enriquecer lá a página da disciplina com os códigos para vocês poderem compilar, testar. Além de ele estar dentro do PDF, eu vou colocar mais. O que eu quero ver com vocês agora, antes de voltar para a lousa, é essa funçãozinha bonita aqui, ó. Porque a gente acabou de discutir na lousa como que eu estou pegando o... qual que é a ideia, né? Como que eu estou escolhendo o nível de um nó. E esse nível aleatório aqui é a função que vai fazer isso para mim. Ela vai sortear um valor, pseudo-aleatoriamente, e vai me dizer a qual nível aquele valor corresponde. Tá? Lembrando a ideia que eu falei na lousa para vocês, de sorteio um cara entre 0 e 1 e ver o meu limiar móvel, né? Meu threshold móvel, onde que eu corto o cara. Né? Tenham isso em mente para o código fazer sentido. Vamos lá então, ó. O que esse cara está fazendo? Esse nível é a variável onde vai devolver a resposta, né? Qual é o nível desse nó. Isso aqui, ó, disp_accum, é a dispersão acumulada. Lembra que o fator de dispersão é o D, e cada nível que eu subo, eu divido por D. Né? Então, no nível 0, a dispersão acumulada é 1, mas depois fica 1 sobre D, depois 1 sobre D ao quadrado, 1 sobre D ao cubo, eu vou sempre dividindo, então... Isso aqui é o acúmulo dos Ds, tá? Ele é um inteiro, porque eu prefiro trabalhar com D, D ao quadrado, D ao cubo, e daí na hora eu faço a continha da divisão. Tá? Mas isso aqui é a dispersão acumulada. Esse aqui, T igual a 2, é o meu fator de dispersão. Porque eu escolhi T e não D, sendo que na explicação eu estava usando D, eu não sei. Tá? Foi só uma inconsistência, mas esse é o meu fator de dispersão. E é aqui que eu estou fazendo a escolha aleatória. Então... De novo, vamos falar mal de C falando bem de C. C é uma linguagem muito básica, ela deixa tudo muito na sua mão. Isso faz com que ela não seja mais prática para implementar coisas com velocidade, mas quando você está aprendendo é legal, porque mesmo as coisas mais simples você tem que fazer. Então, por exemplo, é muito comum em outras linguagens você poder falar assim, olha, me sorteie um valor entre menos 42 e mais 59. Em C não. Em C o que ele te dá é, sorteei um valor pseudo-aleatório aqui, rand, entre 0 e randmax, onde randmax é uma constante da linguagem. E a gente vai ter que trabalhar aqui para transformar esse valor entre 0 e randmax, em alguma coisa que faça sentido. Tá? Então, esse cara aqui é o número aleatório que eu sorteei. A gente vai ter que processar esse infeliz para ele corresponder, nos dar a informação do nível que a gente quer. Eu começo aqui com a dispersão acumulada igual a T. Lembra que eu falei que ela vai multiplicando por T a cada nível? O ideal não, mas o conceitualmente mais claro seria começar igual a 1. Só que eu falei, o primeiro limiar todo mundo passa, né? Naquela figurinha. Então, eu começo já do segundo limiar, que é quando a dispersão acumulada já é vezes T. Então, eu começo aqui e daí, esse vai ser o for central da brincadeira. Quantas iterações esse cara avançar,
são níveis que o cara está passando na prova ali, né? Lembra que o A não passou em nenhum, o B passou em 1 e o C passou em 3? É o número de iterações desse for, no fundo, essa brincadeira. Então, olha lá, o nível começa em 0, porque todo mundo vai pelo menos na lista de nível 0 estar. Nunca vai passar de número max, num max níveis, aquilo que eu falei na segurança, né, de não ter um número infinito de níveis, porque o cara ficou muito perto de 0. Agora vamos ver o que a gente faz aqui dentro, né? Isso aqui foi só condição de contorno. Começa em 0, nunca passa disso aqui e vai incrementando. Na prática, é muito improvável que chegue aqui, tá? É muito mais provável que saia nesse break. E o que esse break está testando? Essa condição aqui, ó. Deixa eu desencapsular essa condição, só que... acho que eu vou acender uma luz e escrever na lousa, porque é mais fácil fazer continhas ali. Então, não fiquem cegos. Olha só. A linha que eu estava querendo mostrar para vocês, analisar com vocês, era um teste, né? Se V é maior do que rand max dividido por dispersão acumulada. Uma coisa que eu não sou fã dessa sala é que a luz é pequena. Faz falta, sabe? Então, o teste que a gente queria fazer é isso, né? Se V é maior do que rand max sobre dispersão acumulada. Olha como que a gente lê isso aqui que fica mais fácil. Tá ali no código, ele está do jeito mais prático para o código. Mas o jeito que a gente pensa nisso aqui é o seguinte. Passa o rand max dividindo. Então, eu estou testando se V sobre rand max é maior do que 1 sobre dispersão acumulada. Por que isso facilita a nossa compreensão? Porque o V foi um cara sorteado por rand entre 0 e rand max. Desculpem pela falta de espaço, gente. Então, esse V é um cara que está nesse intervalo, entre 0 e rand max. Quando eu divido ele por rand max, ele vai estar no intervalo 0 e 1. Então, pensem que ele é um carinha entre 0 e 1, né? Remetendo a essa figura que está aparecendo pela metade aqui, né? É a posição que ele caiu. Quando eu escrevi o A, o B e o C lá desenhando, eu estava pensando nisso, no V sobre o rand max. Onde que esse cara caiu nesse intervalo? E daí o que eu estou verificando é, lembra que se o cara fosse maior do que o limiar, eu saía. Se ele fosse menor, eu continuava para a próxima iteração. Então o que eu estou testando é se V sobre rand max é maior do que 1 sobre a dispersão acumulada, sendo que a dispersão acumulada ela vai ser sempre igual. Esse valor aqui, ó, vai ser sempre igual a D elevado a nível mais 1. Tá? No caso, D, mas no código eu usei T porque eu fui infeliz na escolha da variável. Mas é o D da nossa lousa, né? É o fator de dispersão. Como que eu garanto isso aqui, que a dispersão acumulada vai ser sempre D elevado a nível mais 1? No começo é verdade, né? Porque no começo, na primeira iteração, nível é 0 e a dispersão acumulada é exatamente o D. Então está sendo D elevado a 1. Tudo bem, gente? É um pouquinho difícil de enxergar, não é? Sofre um pouco, né? Deixa eu perguntar uma coisa antes de voltar para o código. Deu para entender a transição daqui para cá, que esse cara, né, passando, dividindo, é um valor entre 0 e 1, e eu estou comparando com onde que o meu limiar está cortando lá naquele intervalo entre 0 e 1 também? Então, deixa eu voltar daí para o código para fechar isso aqui com vocês. Então, esse teste aqui, no fundo, ele está me perguntando se o limiar já cortou aquele V sobre rand max, né? Já cortou aquele valor. Se o limiar móvel meu está abaixo dele, no caso que esse cara já chegou no nível máximo dele, não tem por que continuar avançando os níveis. É isso que esse teste está fazendo. Por isso que daí eu dou um break, né? E daí eu vou devolver o nível eventualmente. Então, é isso que esse cara faz.
detalhe de implementação aqui. Por que eu fiz desse jeito? Por que eu não coloquei o RandMax dividindo? Porque eu teria problema de precisão numérica, né? O V é um inteiro. O RandMax é uma constante. Se eu divido um pelo outro, vai dar 0. A menos que eu faça um cast para double, e daí vai dar um valorzinho quebrado ali com o double. Tá? Então, passando o RandMax multiplicando, né, e depois dividindo pela dispersão acumulada, eu evitei lidar com esse erro numérico. Tá? Então, embora matematicamente na lousa eu mostrei, eu posso passar esse cara dividindo, aqui, se eu for fazer isso, eu tenho que tomar cuidado de dar o cast para double, senão dá bobagem. Fica claro isso, gente? Já estão familiarizados com isso? Né? Se eu pegar um inteiro e dividir por um inteiro maior, não vai dar uma fração, né? Vai dar 0. Ele trunca para baixo. Então, eu coloquei desse jeito, porque para o código fica mais simples. Pode perguntar. Eu achei que você tinha colocado desse jeito para não dar dividido por 0, caso o aleatório fosse 0. Não ia ficar B dividido por 0? Não, porque o RandMax é uma constante grandona. Quem pode dar 0 aqui é o V. Mas 0 dividido por alguma coisa pode, né? O que não pode é alguma coisa dividido por 0. Mas o aleatório é o V. É esse carinha aqui, ó. Essa variável, ela recebeu um valor dessa função, que é um valor escolhido entre 0 e RandMax, igual qualquer um no meio do caminho. Então, divisão por 0 não seria um problema. Mas se eu quisesse jogar esse cara dividindo no V ali, eu teria que fazer cast para double, para que a divisão desse um fracionário, né, desse um número entre 0 e 1 e não simplesmente truncasse para 0. Tá bom? Fez sentido? Daí, só para terminar de analisar, de explicar esse carinha aqui, o RandMax sai desse lado, esse é o motivo. Agora, eu afirmei que a dispersão acumulada, né, aqui no quadro, ela é sempre igual tem esse invariante, né, a D elevado a nível mais 1. Essa afirmação ela procede porque ela começa sendo igual a T. Tá? Desculpa, quando eu falo D, no código tá T, porque... Então é o T do código. Ela sempre vai ser igual a T elevado a nível mais 1. Vejam por que isso acontece. Na primeira iteração, é verdade, né? O nível é 0 e a dispersão acumulada é exatamente T, ou T elevado a 0 mais 1. Né? Aquele nível. Só que em cada iteração, antes de incrementar, né, no final da iteração, antes de incrementar o nível, olha o que eu faço. Eu multiplico a dispersão acumulada pelo fator T. Então eu sempre faço os dois andarem juntos. Tá? Isso significa, e isso aqui que é legal, que quando eu sair daqui, tá? Quando eu entrar nesse break, quer dizer que o V sobre RandMax foi maior, necessariamente maior do que 1 sobre T elevado a nível mais 1. Quer dizer, o cara chegou até aquele nível e não era pequeno o bastante para chegar no próximo nível. Tá? Que era bem a ideia que eu tentei passar para vocês com a figurinha no quadro. Então, esse código está fazendo exatamente o comportamento que a gente discutiu ali, de modo que eu vou ter, né, sempre uma probabilidade decaindo muito rapidamente do cara estar num nível muito alto. O único cuidado a mais aqui, gente, é que antes de dar o return do nível, eu tenho esse if aqui, ó. Esse if nível maior do que nível max, né, e nível max igual a nível aqui. O que acontece é que eu falei para vocês, né, cara, no max níveis é uma constante da qual eu não posso passar. Eu defini que eu não vou trabalhar com mais níveis do que isso. Agora, o nível máximo da minha skip list, ele vai crescendo de acordo com a necessidade. Ele nunca passa do máximo, mas o maior nível corrente é o nível mais alto do nó, de algum dos nós. Né? Então, sempre que eu termino de sortear um nível, né, quando sai desse for, eu já sorteei o nível do cara. Eu testo se por acaso esse cara superou o nível máximo. Se superou, eu tenho que atualizar. Tá? Aqui vocês veem por que eu dei essa coxambrada de usar variável global, né? Porque olha, esse nível max é uma característica da minha skip list e é uma variável global nessa implementação, porque senão eu teria que passar ele aqui também, né? Eu teria que, além de passar na lista, passar essas outras informações, nada que não dê para fazer, só ia carregar meus cabeçalhos. Eu escolhi o caminho fácil. Estou recomendando? Não, mas funciona. Tudo bem? Então, com isso a gente fecha essa parte do nível aleatório. Deixa eu só comentar com vocês rapidamente sobre a inserção e remoção.